Oi, povo de luz! Mais uma vez abrindo aqui as portas virtuais da nossa querida e amada Quinta de Luz, trazendo para vocês mais informações, esclarecimento, entendimento, não só da consciência do ser em corpo, mas o ser espiritual, que somos todos nós, fazendo experiência. É realmente uma tríplice, né? Que a gente precisa começar a ter uma visão de todos nós, corpo, mente e espírito. E quando a gente tem essa trilogia integrada dentro de cada um de nós, a gente vai compreendendo cada vez mais o nosso caminho aqui, a nossa jornada aqui no orbe terrestre. E hoje quero lançar um olhar espírita sobre o suicídio, que é um tema delicado de falar, é um tema que muitas vezes nos traz alguns desconfortos, mas um tema necessário para que a gente possa abordar e acordar a todos nós, seres em espírito, qual é o nosso caminho aqui. Então, quando se faz essa pergunta, né, por que as pessoas têm uma ideação suicida ou até mesmo cometem o suicídio, são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. O desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina é uma delas. Então vamos refletir um pouco. Somos seres espirituais, não é verdade? É assim que acreditamos na nossa doutrina, né? Que cremos, mais do que acreditar, é crer, né? na reencarnação e na evolução do espírito. Então vamos trazer um pouquinho aqui de uma reflexão. E essa reflexão ainda é quando ainda estamos no mundo espiritual, se preparando, né, para a nossa vinda aqui na Terra. E aí temos uma visão, quando estamos lá, ampla do que vamos enfrentar aqui. O local onde vamos nascer, os pais, né? E o núcleo familiar que teremos, situações que já foram programadas por todos nós, sim, porque nós programamos a nossa jornada aqui neste plano. E a misericórdia divina nos traz o esquecimento do passado por ocasião do nascimento. É aquele que tanto nós espíritas falamos, do véu do esquecimento, né? E esse véu do esquecimento, né, é dado por nós pela misericórdia divina. E isso para possibilitar que, ao reencontrar-se com algum desafeto de vidas anteriores, possa o reencarnante efetuar o resgate das faltas sem eclodir em rancor, em raiva, em ódio, enfim, em qualquer tipo de sentimento que vá lançar ele. Então, esse véu do esquecimento faz com que possamos até habitar dentro de um lar onde existem pessoas que não se comunicam bem. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não pertenço a este lar. Então, alguma coisa ali tem como resgatar. Então, a gente, quando nos preparamos para vir para este orbe terrestre, a gente vem aqui, não é brincar não, gente. A gente vem cumprir os nossos processos evolutivos. É aqui que a gente vai evoluir. E para evoluir, a gente precisa confrontar muitas vezes desafetos, situações, né? E para dizer para vocês, somos ajudados por vários espíritos amigos, que muitos pertencem à parentela espiritual, e eles torcem para que tudo dê certo conosco aqui neste plano. Então, temos todos o amparato para a nossa vinda aqui. Isso é uma reflexão de quando ainda estamos lá no mundo, no plano espiritual, né? Acontece que muitos de nós, ao longo da vida, arrumamos problemas, os quais não estavam dentro do programado. Aí o fardo, então, fica mais pesado. Aí vem
as angústias, os desânimos da vida, as depressões e principalmente a melancolia, que é a vontade. Veja só o que é a melancolia. É a vontade que o espírito sente de abandonar o corpo para voltar para a pátria espiritual de onde veio. Porque o estado melancólico, e é bom que a gente entenda, ele dá aquela sensação de não pertencimento. O estado melancólico acompanha antes da depressão, tá, gente? Então, a melancolia, vem a angústia, vem os desânimos, né? Na angústia e o desânimo, a gente começa a entrar em estado melancólico, caímos numa depressão. E na melancolia, nesse processo da melancolia, é o estado que todos nós temos de dizer, eu não pertenço aqui, não me reconheço na família, não me reconheço no mundo, né? Quero ir embora deste planeta, tá? E aí já vem a nossa primeira ideia, né, de suicídio. Só que nós temos um estado de preservação muito grande, tá? E esse estado de preservação que o espírito é nato nele, ok? Por isso que nos faz e nos favorece o nascimento, né? Se a gente não tivesse esse instinto de sobrevivência, todos nós não teríamos nascido, tá? Então, esse instinto de sobrevivência faz com que nós enfrentamos esta melancolia, né? E aí essa ideia, a ideação, que eu falei lá no início, ela vai começando a se desfazer. E a vontade de continuar a luta, ela começa a ser aspirada de novo pelo ser humano, né? Pois que o espírito que habita o nosso corpo se conscientiza de que nada vale querer retornar antes do tempo. Isto é, antes de cumprir os objetivos que aqui veio realizar, porque a gente já fez um plano antes de reencarnar. Estamos aqui, não pedi para nascer, olha essa conversa para o espírita, ou para o espiritismo, ou para a espiritualidade, ela não encaixa bem, porque todos nós fazemos um planejamento antes de reencarnar, temos esse planejamento. Então, quando a gente enfrenta, né, a melancolia, esse tipo de pensamento se desfaz e a gente aspira para continuar a lutar. Mas muitas vezes, esta melancolia, aí unida à falta de fé, né, nos traz a depressão profunda. Muitas vezes, muitas pessoas procuram a ingestão de medicamentos, né, aí mistura com drogas, e aí todo tipo de droga, que é o álcool, né, as drogas que a gente, né, bem conhece, e causa uma profunda confusão mental. E aí o ser humano, o ser que está aqui, né, o espírito que está aqui fazendo a sua vivência, ele começa a entrar numa confusão mental muito grande. E acabam as pessoas enveredando, né, para pensamentos de dar fim à própria vida, acreditando que assim estará tudo resolvido. Pois porque perdendo a fé, que é a mais importante, não vislumbram nada além da vida. A interrupção da nossa trajetória aqui na Terra, e é bom a gente lembrar, não concluímos, né, quando acontece isso, esse ato de suicídio, né, e efetivamente no que comprometemos, né, se desfaz, né, um plano que foi traçado antes mesmo da gente nascer. Então o nosso plano espiritual, ele vai se desfazendo. E aí cometemos uma grave transgressão ao nosso corpo orgânico, que é uma cópia do nosso perispiritual. E o nosso perispírito, ele nos traz essa identificação. Então o sofrimento que quando muito se fala, né, desse sofrimento que os espíritos vêm nos relatando, e tem livros que nos relatam isso, né? Os espíritos relatam que quando cometem suicídio, eles sentem muitas dores, e é justamente o registro que está nesta nossa cópia, que é do perispírito, né? Ou seja,
o perispírito que é semelhante a que muitos denominam de alma, tá? Então, assim, e há esse registro, e aí a gente vemos todos os dias pessoas nascendo com os mais diversos defeitos físicos, porque quando a gente termina a nossa vida aqui antes de cumprir, a gente vai voltar, a gente retorna, né? Nos dado mais chances para que a gente comece a compreender realmente as nossas dores e as nossas dificuldades para que tenhamos uma evolução. E na literatura, como eu já falei, a gente vai encontrar várias explicações, né, devidas nesse sentido, cujas as consequências muito se originam em suicídios pretéritos. Né? Então leiam, Diálogo com as Sombras é um livro muito interessante para que começamos a entender um pouco, né? Nós temos uma biblioteca aí na Quinta de Luz que pode dar o suporte para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema sobre o suicídio, né? Na visão espírita. Temos uma biblioteca que pode fornecer. Então entra lá no nosso site e entre em contato com a gente, que a gente te dá a resposta de algumas indicações de livros, ok? Então tem várias literaturas que nos mostram isso, né? Que quando há suicídio, esses espíritos eles precisam voltar para poder entender e compreender o processo evolutivo do ato que cometeu, né? Então, o suicídio, a gente vai verificando que é uma triste ilusão, porque somos seres imortais. Por isso que eu me suicidei, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu me suicidei, mas olha, tu não cumpriu, Alexandra, tu vai ter que voltar para poder cumprir a tua. Então, é uma falsa ilusão que a gente comete, porque a vida, ela continua plena, além da morte do corpo físico. Deus nos criou para sermos vencedores. Ninguém vem à Terra para apenas sofrer, né? E não está em nossa programação de vida a interrupção desta. Então não está, nós não fomos programados para ter esta interrupção. Isso é uma escolha do espírito que está aqui fazendo a sua trajetória de vida. Então lutemos pela vida, né? Porque sempre haverá uma saída. Ninguém sofre por acaso, tá? Ninguém sofre por acaso. Ninguém está abandonado aqui na Terra. Não se sintam abandonados, porque não estamos. Não estamos nem pela misericórdia divina e não estamos por todas as pessoas que nos cercam. Por mais difícil, muitas vezes, de tolerarmos de tolerarmos umas às outras. Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, ele diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre é a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, esta calma e essa resignação que todos nós temos dentro de nós faz com que nos acalme, nos dê um ato de serenidade para que possamos refletir se o suicídio realmente é o melhor caminho. Então, o recado que eu vou deixar aqui neste espaço maravilhoso que está sendo dado para todos nós, trazer um pouco do que a gente conhece, do nosso conhecimento, né? É o de, caso tenhamos ou alguém tenha acalentado a ideia de suicídio, por favor, busquem os tratamentos disponíveis. Tanto no campo material, que aí vem as terapias, as psicoterapias, quanto no campo espiritual. O conhecimento sobre a imortalidade da alma trazido pelo Espiritismo é indubiamente um fato que previne e até mesmo elimina a ideia do suicídio em algumas situações.
Porém, há coisas que ombreiam com este conhecimento da imortalidade da alma em termos de eficácia de prevenção ao suicídio. O acolhimento ao ser que experimenta a dor, por exemplo, é uma ferramenta tão eficaz quanto o conhecimento da imortalidade da alma. Então acolham a estas pessoas, queiram ser acolhidos, quem já teve esta ideia, quem já acalentou esta ideia. Acolham a estas pessoas que muitas vezes pedem e clamam por ajuda. Escutem essas pessoas, sejam solidários a elas. Não pense que isso é uma besteira, porque o ser que passa por esta aflição é uma aflição real, é uma aflição verdadeira daquilo que ele... É algo de uma dor profunda na alma, e essa alma ela precisa ser trazida a um esclarecimento maior. Então acolham, porque é muito bom a gente ter um conhecimento da imortalidade, e o Espiritismo ele nos porta a isso. Mas se a gente não tiver um acolhimento e uma escuta e sermos solidários com essas pessoas, nós não trazemos e nem chegamos a lugar nenhum. A ideia é mais ou menos assim, ó. Mais acolhimento equivale a menos julgamento, né? O coração ele fica aquecido pelo carinho, porque vem genuíno. A compreensão pode desistir, e esta compreensão pode desistir, né, de acometer qualquer tipo de ato, né? Diz uma música do Ivan Lins, né? O coração aquecido pelo carinho é tão genuíno, esta compreensão pode desistir de coisas que até mesmo Deus duvida. Olha, isso diz na música de Ivan Lins, tá? Então vamos acolher, vamos entender. Deus não duvida de nada, porque Deus acredita no Filho, aonde Ele deu a vida e nos permitiu, através da sua misericórdia, que a gente pudesse recuperar e resgatar um processo evolutivo dentro de cada um de nós. Então, meus queridos, amados, companheiros de jornada da nossa Quinta de Luz e da nossa trajetória de vida, é um grande prazer estar aqui com vocês. Fico feliz por esta oportunidade de trazer um pouquinho de conhecimento e de esclarecimento a vocês. Espero que com essas palavras todos vocês possam ter um esclarecimento mais amplo sobre esse tema e não simplesmente tapar os ouvidos, a boca e os olhos. Vamos deixar todos muito bem atentos, muito bem abertos para as pessoas às vezes que estão ao nosso lado, pensando, acalentando determinadas ideias que não vai trazer nenhum conforto, nem para eles e nem para a gente, né? Ou então até mesmo nós que começamos a acalentar esta ideia dentro de nós, tá? E muitas vezes não sabemos qual é a saída. Então vamos procurar sim atendimento, vamos procurar sim compreender, vamos procurar evoluir no caminho do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente começa a mudar muita estrutura do qual não está adequada para a nossa evolução. Um beijo a todos, fiquem com Deus e nos veremos em breve. Tchau, tchau.